Está dada a partida, meus amigos! Então está oficialmente aberto o Sarau do Conto Surreal. Aproveita, para no acostamento, faz um suco com as mangas que você pegou da árvore do seu vizinho, mas sem leite, porque mata. E senta que lá vem história! E o conto de hoje é A Velhinha de Quarentena, escrito por Daniel Silva, o profissional licenciado na função de treinador moderno. Os contos do nosso sarau não são exatamente histórias para crianças, mas o conto de hoje tem elementos um pouco mais adultos que os outros. Então, criança, só ouça o episódio de hoje se os seus pais permitirem. E pais, se vocês permitirem, talvez vocês tenham muitas coisas para explicar para os seus filhos ao final do conto de hoje. O ano era 2020 e a Dona Isaura era uma velhinha muito simpática que gostava de fazer tricô, comer tâmaras e se masturbar à luz do luar enquanto sentia as picadas dos mosquitos que viviam no seu jardim. A sensação da coceira completava o prazer gerado pela ideia de existir um homem morando na lua, lhe espiando através de um telescópio enquanto ela praticava sua atividade recreativa tão reprimida por seus pais. Em uma das noites em que estava prestes a começar seu ritual de autoacariciamento, e enquanto os mosquitos já se aproximavam para fazer a sua parte, tirou sua calcinha e sentiu um forte odor que vinha do meio de sua virilha, pois naquele dia não havia conseguido um minuto sequer para tomar um banho. Ela teve que tricotar e comer tâmaras com suas amigas enquanto assistiam pela TV a China ser tomada por um misterioso vírus que apelidaram de Covid-19. Possivelmente por ser uma bolinha com aproximadamente 19 pseudópodes. Foi a conclusão que chegaram as velhinhas após um forte debate durante o intervalo para o café. Aquele cheiro pútrido liberado para a atmosfera atraiu imediatamente um enxame de morcegos vampiros migradores que estavam passando sobre a sua casa enquanto migravam para o sul da Ásia, buscando o autoconhecimento e a iluminação atrás de andorinhas que eram mais felizes que eles durante o verão. Os morcegos atacaram sua vagina, mordendo desesperadamente cada centímetro quadrado de sua pobre pepeca, pensando que aquilo era uma flor roxa, daquelas que desabrocham em noite de lua cheia e exalam um forte odor parecido com óleo de bacalhau temperado com alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e que alimentam essencialmente morcegos carnívoros que optaram por ser vegetarianos. Desesperada, atacou-os com uma vassoura que estava posicionado ao seu lado, caso Dona Isaura quisesse variar as suas peripécias masturbativas daquela noite. Os morcegos, que logo perceberam o engano, saíram em disparada para não atrasarem o encontro com as andorinhas asiáticas, mas não antes de salivar por acidente na genitália de Dona Isaura, deixando a inocente velhinha em dúvida se aquilo era saliva de morcego ou seu lubrificante íntimo comprado especialmente para aquela ocasião. Ao olhar para o seu lado, percebeu que ainda não havia aberto seu lubrificante. Então se lembrou de ir para o hospital, pois sua mãe lhe ensinara que ao ser mordida na genitália por morcegos vampiros migradores, principalmente se houvesse saliva envolvida no acontecimento, especificamente se a saliva fosse dos morcegos, era muito importante que ela fosse para o hospital. Ela tirava sarro de sua mãe por esse ensinamento tão específico e por isso nunca o havia esquecido. Percebera naquele momento que sua mãe tinha os mesmos rituais lunares que ela. Daí o grande conhecimento sobre o caso. Ao chegar ao hospital, contou aos médicos e enfermeiros que estavam ali o que ocorrera, enquanto eles vomitavam e se revezavam para dar os pontos nas dilacerações da genitália de Dona Isaura, pois o cheiro da virilha, somado com as fortes cenas imaginadas pelos profissionais da saúde, não os permitia manter sua sanidade e os alimentos em seus estômagos por mais de 1 minuto e 49 segundos, que foi o recorde atingido por um enfermeiro que trabalhava no necrotério, e por estar acostumado com o cheiro, conseguiu se segurar um pouco mais que os outros. Após 27 revezamentos bem coreografados, foram dados 34 pontos, um para cada dente que transpassou a flácida pele de Dona Isaura. E passado o antisséptico, causou uma ardência e um frescor que a fez querer estar sob a luz do luar. Os médicos a alertaram que os morcegos poderiam estar com o vírus da raiva e ela precisava ser vacinada e tomar soro antirrábico ou ficar de quarentena.
Como ela não acreditava em vacinas, pois já tinha sido ludibriada pela Neosvalgina, que, após introduzir o comprimido na vagina, afinal, o nome do remédio era autoexplicativo, sua dor de cabeça não havia passado, provando assim para si mesma que a indústria farmacêutica é uma completa fraude. Optou então pela quarentena, que se iniciou dia 15 de março e se estende até os dias de hoje. Dona Isaura passa bem. Durante o dia, ela dorme de ponta cabeça no porão de sua casa. E à noite, muito mais descansada, sai para satisfazer o misterioso voyeur lunar com a sua masturbação noturna. Mas lógico, lembrando sempre de tomar banho com seu sabonete neutro, pois a falta de banho somada ao seu sabonete de alecrim já haviam causado sérias confusões com alguns mamíferos alados da região. E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para quem quiser ouvir. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de mandar para os seus amigos e, se puder, mastigue os alimentos antes de engoli-los.